Mas quem já ouviu a expressão aqui, quem semeia vento, colhe tempestade? Quem já ouviu essa expressão? Já ouviram falar? O restante não? Tem muitos ditados, né? Muitas expressões assim. E a Bíblia está recheada de expressões desse jeito. Essa é uma expressão bíblica, não é um ditado popular não. Sabia disso? Quem sabia disso? Que essa é uma expressão bíblica e não um ditado popular? Pois é. Às vezes a gente fala algumas coisas, né, que a gente nem sabe que é uma expressão bíblica, um princípio bíblico, e a gente acha que é um ditado popular, que alguém inventou. Como, por exemplo, uma que eu pensei que minha mãe tinha inventado. Ela vivia dizendo para mim: olha, quem se mistura com porcos. Essa vocês conhecem, né? É claro que não está exatamente assim na Bíblia, né? Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20, que quem anda com o sábio será sábio. Quem anda com o tolo mal conhecerá. Provérbios capítulo 13, versículo 20. A Bíblia está recheada assim de ditados. Outro muito legal, bem conhecido, é que as más conversações corrompem os bons costumes. Também é bíblico. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E tem um outro também que diz assim: olha, a porca lavada volta a lamear-se, a tomar banho na lama, e o cão volta a lamber o seu próprio vômito. Aí você fala: essa daí é nojenta, hein, pastor? A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 19 e 20, está dizendo exatamente isso. O contexto aqui é pessoas que conheceram a verdade, pessoas que conheceram a luz, pessoas que conheceram o amor de Jesus e o que Ele fez na cruz, voltam atrás, voltam a pecar, voltam, depois de serem livres, voltam atrás. Aí ele diz, esse é um adágio popular, um ditado popular: a porca lavada volta a lamear-se, e o cão volta a lamber o seu próprio vômito. Que coisa, né? Ditado popular, não é tão popular assim, porque é bíblico, princípio bíblico. Mas o que eu perguntei para vocês aqui, não é? Quem semeia vento, colhe tempestade, também está na Bíblia. E tem um outro ditado que diz assim: se Maomé não vai à montanha, está na Bíblia? Não, esse é apócrifo, né, gente? Pelo amor de Deus, esse aí está por fora. Esse aí não é bíblico, não. Esse não tem referência de Deus, não. Mas Oséias, capítulo 8, versículo 7, diz exatamente assim: quem semeia vento, colhe tempestade. O texto está dizendo que o povo estava semeando vento. O profeta está dizendo assim: olha, Deus não está nada feliz com vocês, ó povo de Israel. Vocês estão semeando vento e vão colher tempestade. Na Bíblia, na versão viva, em Provérbios, capítulo 22, versículo 8, diz também a mesma coisa. Provérbios, capítulo 22, versículo 8, diz a mesma coisa. Quem semeia injustiça, colhe assim um problemão. Quem semeia vento, colhe tempestade. Diga para a pessoa que está do seu lado rapidinho aí: quem semeia vento, colhe tempestade. Olha, queridos, isso tem um significado muito especial, porque se nós pararmos para pensar o que o texto está dizendo, que quem semeia vento colhe tempestade, isso pode significar que a consequência, ela pode ser muito maior e mais dolorosa. Vocês estão entendendo isso aqui? Porque o texto poderia estar dizendo simplesmente assim: quem semeia vento, colhe vento. Porque quem está plantando vento vai colher outra coisa? É exatamente isso que o texto está dizendo.
Quem está semeando vento, a consequência pode ser muito maior e mais desastrosa. Então isso tem um significado muito importante para nós, porque você pode então a partir de agora começar a pensar assim: puxa vida, se quem planta semeia vento, colhe tempestade, se eu estou plantando discórdia agora, o que eu vou escolher? Eu vou colher. Se eu estou plantando hoje, semeando hoje inimizades, o que eu posso colher? Se eu estou hoje assim, semeando desânimo na minha vida, na vida das pessoas, o que é que eu vou colher? Saber que semear vento nos faz colher tempestade, isso significa também que o nosso futuro começa hoje, que aquilo que você está plantando hoje, semeando, você vai colher, e não vai colher exatamente isso, mas além. Logo, se nós utilizarmos esse versículo e esse significado para coisas boas, quando nós plantamos, semeamos amor, generosidade, isso vai voltar em abundância para a gente. Essa era a hora de você bater a cabeça naquela estrela dando glória a Deus. Olha só, eu vou repetir de novo, gente. Se você semear amor, generosidade, paz, alegria, você vai colher isso em abundância, além. Porque se você semeia vento, você colhe tempestade. Imagine só se você semear o que é do bem, o que é bom, o que é de Deus. Você não vai colher exatamente só aquilo, mas em abundância, muito mais. Então, seu futuro, ele começa hoje. Você já se imaginou daqui a 1 ano? Você já se imaginou daqui a 5 anos? Você já imaginou a sua casa dentro de 1 ano? Como ela vai estar? Sua vida, seus filhos, seu relacionamento? Esse princípio, então, ele nos ensina a não vivermos de maneira inconsequente, gente. Quem está entendendo isso aqui? Esse princípio, ele está nos ensinando a não vivermos de maneira inconsequente, ou seja, fazer de qualquer jeito, o que der para fazer de qualquer forma, sem pensar na consequência. Porque esse princípio está nos ensinando exatamente isso. Gente, presta atenção nisso. Esse princípio, ele está mostrando para nós que nós colheremos o que nós plantamos, mas colheremos em abundância. Colheremos além. Se é vento, colheremos tempestade. Se é amor, meu Deus, o que é o amor em abundância? Eu nem sei. A generosidade, a contribuição, a paz, a alegria, a palavra de coragem. Quando nós então nos dedicamos intencionalmente a fazer alguma coisa, significa que estamos deixando de lado o ser inconsequente e estamos sendo intencionais. E quando somos intencionais, estamos gratos a Deus, porque essa intenção voltará para nós no mínimo em dobro. Então você precisa rever o que você tem semeado hoje. Você precisa rever o que você tem semeado na sua casa, nas suas amizades, no seu casamento, com os seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus discípulos, com os seus discipuladores, com os seus líderes, com os seus colegas de trabalho, da faculdade, seus vizinhos e familiares. O que você tem semeado? Que sementinhas você tem lançado nesses relacionamentos? Porque você colherá em abundância tudo aquilo que você está semeando. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado isso? Você colherá em abundância tudo aquilo que você está semeando hoje. Olha, não sou eu que estou dizendo isso. E eu não quero hoje me estender muito aqui nos textos, nos tópicos,
porque eu quero fazer um momento de oração pela sua vida, pela sua casa, pelo teu ministério hoje aqui no final. Por isso alguns irmãos estão me acompanhando também, são intercessores. E o que você tem semeado hoje vai voltar para você amanhã. Então você para e faz um paralelo e pensa no positivo e no negativo, e para pensar assim: puxa, então algumas coisas que eu estou vivendo hoje é porque eu semeei há tempos atrás? Sim. Hoje você está vivendo uma consequência de dias atrás, mas amanhã você pode viver o melhor de Deus pelo que você está fazendo hoje. E o que é que você vai fazer a partir de hoje com a sua vida? Eu disse que eu tinha uma história de uma família para contar para vocês, e eu quero ler um texto bíblico então agora. Abre a sua Bíblia e me acompanhe no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. É uma história muito, muito interessante, que vai nos ensinar alguns princípios daquilo que você não deve fazer e daquilo que você deve fazer. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler aqui, você me acompanha, por favor. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Agora, quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifício. Mas, antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. O capítulo todo continua ainda até o final, falando dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Esses 2 moços sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, estavam abusando do poder que eles tinham. O texto vai dizendo adiante, ainda mais, que eles se deitavam com as midianitas no templo, eles pegavam a carne que não lhes pertencia, eles, ao invés de receber a oferta cozida, eles queriam assar, eles estavam fazendo tudo errado. O texto diz no final, no verso 17, para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Eles eram completamente desobedientes. Deus então assim despertou, foi necessário despertar Samuel, ainda criança, ainda pequeno, para dizer para Eli a verdade, o que estava acontecendo dentro da própria casa dele. Eli fez vista grossa, e quando ele então quis tomar uma postura e falar com seus filhos,
Você vai acompanhar no texto, depois você lê o capítulo todo, você vai ver que os filhos dele, na verdade, queriam era matar o pai. Eles não obedeciam, eles eram rebeldes, eles eram completamente assim, sabe, irreverentes. Deus desperta uma criança para falar para um sacerdote. Queridos, Deus tem levantado pessoas para te despertar. Não faça como Eli fez, vista grossa. Não faça como Eli fez. Não finja que não está acontecendo nada na tua casa, na tua família. Deus quer despertar você nessa noite, amém? Eles cometeram pelo menos 3 pecados aqui. Um deles era que eles não se contentavam com a parte que era direito deles. Nós lemos agora no texto. Quando aqueles homens, então, israelitas, vinham para ofertar, eles diziam assim: não, eu não quero só essa parte, eu quero mais. Eles mandavam um mensageiro deles para pegar a carne crua ainda, não queria cozida não, porque eles queriam fazer um churrasco. Eles queriam fazer com a gordurinha. Aí eles diziam: não, nós precisamos cozinhar aqui, deixa a gordura se desfazer e nós vamos entregar. Não, assim não, nós vamos pegar a força. Então, um dos pecados que eles cometeram aqui, anote isso, foi o descontentamento. Eles não estavam contentes com o que eles tinham direito. Eles não estavam contentes com aquilo que Deus havia estabelecido lá atrás, do que pertencia, o que era direito do sacerdote. O peito e a coxa. Isso não era para eles assim, de contentamento. Quantos no nosso meio vivem descontentes? Quantos em nosso meio vivem insatisfeitos com o que Deus tem dado? Quem está entendendo isso aqui? Preste atenção nisso, queridos. Deus quer que você seja contente com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Deus quer que você seja contente com os bens que você possui. Deus quer que você seja contente com muito ou com pouco. Sabe por quê? Porque o descontentamento nos faz cobiçar. Esse é o problema. Ofni e Finéias começaram a pegar a mais porque eles não estavam contentes. E o descontentamento deles fez com que eles roubassem, pegassem além, começassem a cobiçar além do que era de direito para eles. Então é isso que o descontentamento produz no nosso coração. Começamos a fazer comparações, começamos a dizer: puxa, mas naquela casa, né, aquele marido, aquela esposa, aqueles filhos, aquele líder, aquela célula, aquele pastor. O jardim do outro parece, né, que é mais verdinho, mais florido, porque o descontentamento acabou batendo a porta. Então, a partir de hoje, seja contente. Amém? Seja contente. Se você quer levar luz para sua casa, se você quer ser luz na vida de alguém, seja contente, filho. Seja contente com o que você tem. É muito? É pouco? Seja contente. É o que Deus te deu. Outro pecado que eles cometeram também é que eles exigiam a carne antes de oferecer a gordura. Eles estavam quebrando todo o princípio, toda a regra aqui. Já tinha sido estabelecida há muito tempo atrás que tinha que cozinhar e tinha que queimar toda a gordura antes. E isso nos ensina uma coisa muito especial, sabe o que é? É que tem muita gente no nosso meio também quebrando regras, fugindo dos princípios, desalinhado com a proposta da igreja, de Deus e até da casa. Tem mulher que quer ser o machão, tá deixando até cabelo do sovaco crescer para mandar dentro de casa. Pelo amor de Deus.
Eu ia dizer, eu vou. Tem homem querendo usar calcinha. Mas isso não acontece aqui na Tapera, em nome de Jesus. Está repreendido no nome de Jesus, está queimado e amarrado, amém? Sai fora. Queridos, Ofni e Finéias, eles estavam ferindo o princípio, aquilo que já estava estabelecido, aquilo que já era uma regra. Deus queria que fosse feito assim. E eles diziam, não, eu não quero assim, não, nós na verdade queremos assar, me dá crua. Não, mas tem que cozinhar antes, tem que derreter a gordura, não. Se liga nisso aí, irmão. Deus quer que você cumpra o seu papel e respeite as regras. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, olha, Deus quer que você cumpra o seu papel. Ei, qual é o seu papel? Qual é a sua função? Você é o chefe da casa, então seja o chefe da casa. Você é ajudadora, então seja ajudadora. Você é um servo, seja um servo. Não se permita, queridos, fugir do princípio da regra. Alguém disse um dia, o que são anjos? O que são demônios? Demônios são anjos fora da sua função. Demônios são anjos fora da sua posição. Não foram também despejados? Anjos. Então, quando alguém está fora da sua função, queridos, isso é perigoso demais. Vocês se lembram quando Davi pecou? Lembram-se quando Davi olhou para Betseba e olhou assim pela janela e disse, uau, que corpinho é aquele? Quem é aquela mulher? Quem é aquele violoncelo ali? Ele procurou saber quem era. Você sabe você sabe aonde Davi deveria estar? Na guerra. A Bíblia diz que era costume do rei estar na frente de batalha, na guerra, junto com seus soldados. E ele não estava na guerra, estava fora da sua função, estava fora do seu papel. Então alguém fora do seu papel cai em pecado mesmo. Alguém fora do seu turno comete erros. Era exatamente isso que os filhos de Eli estavam cometendo, porque eles não estavam no turno deles, eles não estavam cumprindo o papel deles, eles não estavam fazendo aquilo que já estava estabelecido para fazer. Então, meu irmão, se você quer levar paz, luz para a sua casa, se você quer realmente a presença do Altíssimo no teu ministério, cumpra o seu papel. Por último, outro pecado que eles cometeram aqui é que eles preferiam assar a carne ao invés de cozinhá-la, né? E isso mostra exatamente que a vontade da carne dele, o desejo deles, era o que prevalecia, era o que mandava, era o que governava. Eles agiam completamente na carne, eles se deitavam com as midianitas no templo. E se vocês forem ler aqui no finalzinho do capítulo, Eli foi lá conversar com eles, mas já era tarde demais. E vocês sabem o que aconteceram com eles, né? Já vou dizer já. Deixa eu só recapitular com vocês. Primeiro, seja contente. Segundo, cumpra o seu papel. Terceiro, agora, porque eles estavam deixando que a vontade da carne deles falasse mais alto, e quando alguém dizia assim, não, deixe primeiro cozinhar, deixe primeiro derreter a gordura, eles diziam, não, nós vamos pegar e vamos pegar a força se você não der agora. Eles não aceitavam o confronto, eles não aceitavam a correção, eles não aceitavam a verdade. Eles não eram humildes. Na verdade, eles eram completamente orgulhosos.
Na verdade, eles eram completamente cheios de si. Tinha subido a cabeça deles, sabe? Quantas pessoas nós temos em nosso meio também desse jeito, exigentes, orgulhosos. A vontade deles é que tem que prevalecer, porque se não for do meu jeito, eu nem entro. Se não for daquela forma, daquela cor, eu nem entro. Eu preguei uma outra mensagem outro dia, e até o pastor João pregou lá na igreja à noite, e lembrando aqui agora daqueles homens quando ficaram sabendo que Jesus estava ensinando lá na casa, e todo mundo quis lotar aquele lugar, todo mundo quis. Mas 3 amigos, quando estavam indo em direção àquela casa também, eles se lembraram de alguém que estava manco em cima de uma cama e não podia ir, e eles deixaram tudo, perderam o melhor lugar aqui da frente e foram pegar aquele camarada na maca. E eles ali tiveram que ser muito humildes, aceitar uma conversa, um diálogo, e controvérsias inclusive, porque quando eles olharam para o camarada lá, o cara não podia andar, e não só não podia, como não tinha cadeira de roda, tinham que carregar o cara no lombo, levaram na cama, na maca, mas não era o bastante esse problema todo, a casa estava cheia, para chegar lá já era difícil, não tinha nem como entrar. Imagina a discussão que eles não tiveram ali. E chegando lá falaram assim: vão ter que subir esse homem pesado pelo telhado. Alguém teve que ceder, não é possível. Uma ideia maluca dessa veio de um, e os outros tiveram que dizer: é verdade, vamos aceitar. É tudo em prol da salvação de Zé. É mais um que vai andar, é mais um que vai andar, é mais um que vai ser salvo. Ofni e Finéias, eles não nos ensinam isso. Quando as pessoas diziam: vocês estão errados, o princípio está sendo quebrado, a vontade de Deus é essa, o caminho é esse, eles diziam: eu vou pegar a força, porque tem que ser do meu jeito. Deus está te ensinando então nesse terceiro momento aqui, esse terceiro pecado, a você ser humilde. Irmão, seja humilde. Eles retrucavam o tempo todo. Quando alguém dizia para eles: não, mas isso não é a vontade de Deus, eles diziam: eu vou pegar a força, cara. Se você não me der essa carne crua, eu vou pegar a força. A Bíblia diz que todo homem, Tiago capítulo 1 versículo 9, seja pronto a ouvir, tardio no falar, tardio em irar-se. Então vira para a pessoa que está do seu lado assim, diga para ele: irmão, seja mais humilde. Agora a coisa fica mais dura ainda, continua olhando para ele aí e diz assim: me ensina, irmão, a ser humilde. Mas não é para falar isso com o dedo cruzado, não, fala de verdade para ele. Porque a hora que ele disser: esse caminho aí não é de Deus não, você vai reclamar com ele? Ou você vai dizer: é verdade, irmão, obrigado por me corrigir, obrigado por me ensinar, obrigado por me mostrar a direção, obrigado, irmão, porque eu estava mesmo me desviando e você foi usado por Deus para me colocar no rumo de novo. Eu comecei perguntando para vocês aqui se alguém conhecia, né, o ditado que está na Bíblia: quem semeia, vento. Ofni, Finéias, Eli, eles semearam o vento. Eles semearam o vento. No versículo 27 do capítulo 2 em diante, eu vou ler rapidinho aqui para a gente encerrar. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor: eu me revelei ao seu antepassado Arão quando ele e a sua família eram escravos lá no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem um manto sacerdotal na minha presença.
e dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora, diga comigo, mas agora, eu digo que isso não vai continuar. Pois eu respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olha, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços de sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel. Mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia, e isso será uma prova para você de que eu disse a verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você, que por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. Eles semearam vento, eles brincaram com a vontade de Deus, eles brincaram com o que era sagrado, eles brincaram com o ministério, eles brincaram com a palavra do próprio Deus, com a orientação do próprio Deus. E o fruto disso, a colheita disso, foi uma tempestade terrível na vida deles, na família deles e na descendência deles. Os capítulos adiante vai terminar de contar essa história. Ofni e Finéias levaram a arca para a guerra, pensando que a arca ia resolver o problema deles. Gente, tumores, câncer, hemorroida, tudo isso naquela época deu em todo mundo lá. A turma falou: que doideira, que furada. Ele morreu na guerra, o outro morreu na guerra. Eli, quando soube da história, de tão gordo que estava, morreu, quebrou o pescoço. A esposa de um dos seus filhos estava grávida, e quando deram a notícia, o seu marido morreu, o irmão, o seu cunhado também morreu, o seu sogro também morreu. Ela deu à luz, e sabe como foi o nome do filho? Quem se lembra aí? Icabote, que significa a glória se foi. Irmão, quando há desobediência, a glória se vai, a presença de Deus se vai. Quando você não cumpre o seu papel, quando você não é humilde, quando você não é contente, quando você não faz o que Deus pediu para você fazer, a glória se vai. Quando você semeia vento, meu irmão, a tempestade virá. Ofni e Finéias semearam exatamente isso, e a consequência foi dramática. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem semeado hoje? Filho e filha de Deus que está aqui, o que você tem semeado hoje? Eu quero orar por você.
Eu quero aproveitar esses últimos instantes, porque eu sei que Deus vai mudar a realidade de muita gente aqui nesse lugar. Você pode ficar em pé no seu lugar aí, irmão? O que você tem semeado hoje? O que você tem semeado no seu lar? O que você tem semeado lá no seu casamento? O que você tem semeado? Ei, o que você tem semeado no seu ministério, lá na sua célula? O que você tem semeado no seu ambiente familiar, meu irmão? Eu gostaria que os intercessores aqui da IPT, lá da IBNC, já pudessem estar aqui à frente. Nós vamos orar por vocês.